Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui da turma do Pilates Atibaia. Então vocês vão precisar de um bastão simplesmente para essa aula. Posicione o bastão à sua frente, segure ele bem leve. Vamos mobilizar os ombros, elevando os braços para cima e para baixo para começarmos essa aula. Respirem na hora de subir os braços e expirem na hora de descer os braços. Vamos procurar fazer as 10 vezes. Faça no limite de vocês. Muito bem. Agora nós vamos elevar os nossos joelhos para o bastão à sua frente. Então aí a gente vai estar mobilizando o quadril, um pouquinho do joelho, treinando o equilíbrio. Procurem ficar bem alinhados. Cresça a coluna, mantenha o abdômen contraído. Agora nós vamos subir o joelho em direção ao bastão e ao mesmo tempo esticar a perna e elevar os braços. Então, una os dois à sua frente e estique para o alto. Também equilibra bastante o corpo. Firme bem o pé de apoio e respire. Com a mesma perna, nós vamos equilibrar. Então, eleva o bastão com a perna posicionada lá atrás. Muito bem, terminando as 10 repetições, nós vamos apoiar o bastão à frente de vocês. Então, procure se alinhar, ver até onde vai mais ou menos o corpo e posicione o bastão mais longe que vocês puderem para se equilibrar e esticar bem a coluna. Então, pés bem apoiados ao chão, não precisa necessariamente estar alinhado um pé na frente do outro, pessoal. Então, a gente segura o bastão numa ponta e empurra, sentindo alongamento. Volta desenrolando a coluna. Formem aquele Czinho das costas, contraindo o abdômen e cresce no final. Lembra, ainda a gente está fazendo o movimento de um lado. Ótimo. Agora aproxime um pouquinho o bastão e nós vamos flexionar o joelho da frente. Apenas esse movimento com a perna de trás esticada e bem apoiada. Cuidado para o joelho da frente não passar a linha do dedão do pé. Então, dê uma observada e firme. Mantendo agora o joelho flexionado, nós vamos abrir o braço olhando para trás. Firma a perna da frente e faça essa rotação com o tronco. Ótimo. E volte devagar. Relaxa um pouquinho lá na frente, com o tronco bem retinho. Volte desenrolando. E desça mais umas vezes.
Lembre-se com os pés unidos agora. E agora sim nós vamos repetir tudo para o outro lado. Então, dobra o joelho em direção ao bastão e estenda os braços para cima. Repita os 10 movimentos. Ótimo, agora posicione o pé lá atrás, suba e desça os braços com o bastão. E equilíbrio, pessoal, mantenha o abdômen contraído, cresça a coluna. Vamos lá mais uma vez, posicione o bastão apoiado agora lá na frente, firme bem os pés no chão, cresça a coluna e volte desenrolando até ficar retinha novamente. Ótimo, aproxime o bastão, agora com a outra perna, fixe, dobre o joelho e volte. Lembre de deixar o pé alinhado com o joelho. Sinta a mobilidade do seu quadril durante esse movimento, deixe o tronco bem reto. E agora segure o bastão e abra o braço do mesmo lado da perna em que vocês estão sentindo a sustentação do tronco. Ótimo. Una os pés novamente e estique o corpo lá para frente, segurando no bastão e volte desenrolando a coluna. Sinta o alongamento da parte posterior das pernas, tá? Só para dar uma relaxadinha. Agora nós vamos ajoelhar
e com o bastão à frente de vocês, nós vamos manter o crescimento da coluna e inclinar o corpo para trás. Lembre-se, é um eixo do topo da cabeça até os joelhos. Imagine uma linha que te mantenha o corpo mais retinho possível. Cuidado para não aproximar muito o bumbum dos calcanhares, tá? Empinando o bumbum. Então, ele vai manter glúteo contraído, posterior de coxa contraído, abdômen também. Isso, e no final vocês podem relaxar enrolando o bastão lá na frente, descansando na postura da criança, que nós chamamos. Volte um pouquinho na postura do gatinho, arredonde a coluna e volte. Agora vocês vão sentar, pode cruzar as pernas, do jeito que fica mais confortável. E vamos deslizar o bastão à nossa frente e ainda voltar desenrolando a coluna. Então alinha bem o tronco, desça a cabeça, ombros, estique o máximo que puder e retorna. Se estiver com a perna cruzada, inverta a postura dos pés, que isso modifica os músculos que a gente está alongando nessa posição. E faça também um pouco desse lado. Agora a gente vai colocar os pés apoiados no chão e o bastão vai ficar encaixado embaixo dos joelhos, tá vendo? Então nós vamos subir e descer o tronco segurando no bastão. Vá até o limite que você tenha força para voltar o tronco até sentar e ficar retinho. Então arredonde a coluna. Aqueça seu abdômen. Agora desça tudo, tire os pés do chão, mantenha o bastão atrás dos joelhos, estenda as pernas
E nós vamos fazer o 100 aí. Então, eleve o tronco e bata vigorosamente os braços, mantendo eles bem alinhadinhos. Então, inspire profundamente pelo nariz e solte pela boca, contando uma vez. Cada respiração é um movimento que a gente vai contar e coordenar com a força abdominal aí. Muito bem, tente fazer as 10 respirações profundas. E na sequência nós vamos relaxar um pouquinho a cabeça, pescoço. Tomem fôlego. Passando o bastão para frente do tronco, na região ali da canela, nós vamos puxar uma perna em direção ao tronco. Mantenha o abdômen firme, tronco parado e movimente as pernas, puxando uma de cada vez. Respire ao longo do movimento e capricha tentando fazer as 10 vezes de cada lado. Aí. Na sequência, as duas pernas unidas vão para frente e os braços para trás, simultaneamente. Mantenha a lombar bem colada no chão, o máximo que vocês puderem, sentindo todo o abdômen trabalhar. No próximo, nós vamos estender a perna à frente e levar o bastão em direção à coxa. Então, só sustente as pernas. Se tiver muita dificuldade com a perna estendida, pode dobrar um pouquinho os joelhos e movimente o bastão para cima e para baixo. Descansando. Mantenha de novo a perna estendida e nós vamos elevar o tronco nas laterais, trabalhando os oblíquos. Então, leve o bastão quase paralelo às suas pernas. Suba a cabeça junto, respire parada no meio e solte o ar durante o movimento na lateral. Ótimo, descanse novamente, abrace as pernas um pouquinho. Agora passe o bastão de novo para a parte de trás do joelho, alongue um pouquinho, sinta um pouquinho desse alongamento aí da parte posterior do joelho. E aí, com o bastão posicionado mais ou menos na altura atrás do joelho, nós vamos puxar a perna e levar a cabeça em direção ao joelho. Então, use o bastão para se puxar. Então, ao mesmo tempo que vocês vão alongar a perna, vamos fortalecer o abdômen e os braços, tudo trabalhando em sincronia. E mantenha a perna de baixo bem apoiada ao chão. Devagarzinho, mesma coisa para o outro lado. Puxe um pouquinho esse joelho, passe o bastão, sinta o alongamento, estique o que vocês conseguirem essa perna. Desliza lá para a parte de trás do joelho, alongue bastante. E daí, puxe o tronco novamente.
Muito bem, descanse bem o tronco, relaxe as pernas, posicione de volta o bastão lá na região da canela. E aí nós vamos deixar os pezinhos posicionados em V. Aí a Tauana mostra para vocês da imagem, posição que fica os pés. Então eles vão apoiar no chão, toque a mão no bastão, deixe os braços bem retinho e nós vamos subir e descer o quadril. Lembre de articular bem a coluna na subida e na descida. Muito bem. Sustenta mais um pouquinho o bastão, o tronco. E com os pezinhos em V, nós vamos estender e retornar esses joelhos. Como se estivesse fazendo um leg press aí. Descanse mais um pouquinho. Agora com os pés fazendo ponta de pé, nós vamos tentar elevar o tronco como um todo. Então, dê um pouquinho de impulso, inspire lá embaixo e solte o ar tentando elevar o tronco. Respire e suba. As pernas vão estender. E nós vamos treinar a postura do teaser. Não precisa fazer muitas vezes. Esse exercício exige mais abdômen. E aí, com o auxílio do bastão, nós vamos relaxar a coluna, fazendo a bolinha com o tronco. Algumas vezes, só para a gente conseguir dar esse pequeno impulso para subir, para sentar. Então, sentando, devagarzinho, tire os pés do chão. E nós vamos treinar a postura só lá em cima. Então, suba os braços, estenda os joelhos e mantenha o tronco o mais parado possível nesse momento. Respire embaixo e solte o ar com os braços elevados. Sustentando agora, vamos bater as pernas como se estivesse nadando. Segure o tronco, sustente força no abdômen e descanse. Vamos retomar o ajuste corporal. E agora nós vamos deitar de barriga para baixo. Então, bastão lá na frente do tronco. Puxe ele e estenda ele, deslizando o corpo para cima e volte. Além de alongar a região abdominal, agora nós vamos fortalecer a parte da lombar. Mantenha as pernas bem firmes e apoiadas no chão. Ótimo, descanse um pouquinho. Ainda com as mãos apoiadas no bastão, eleve os braços e nós vamos bater rapidamente os pés, as pernas. Procure tirar o joelho do chão e estabilizar da cintura para cima. Descanse um pouquinho, nós vamos fazer braços e pernas agora ao mesmo tempo.
eleve o quanto você conseguir. E agora, na sustentação, procure passar o bastão acima da sua cabeça e fazendo movimentos lá com as escápulas. Esses exercícios exigem muita força da lombar, então faça no limite de vocês e relaxe na postura da criança novamente para descansar a região. Ótimo, pessoal. Vamos levantar devagar. Nós vamos posicionar agora o bastão reto à sua frente. E nós vamos fazer a abertura lateral da perna. Mantenha a força de equilíbrio da perna de apoio e faça movimentos laterais, trabalhando o glúteo médio. Depois das 10 repetições, nós vamos fazer um movimento circular. Então, sustente a perna e circule de dentro para fora. Pequenos círculos. E inverta o movimento do círculo, na mesma perna ainda. Ótimo. Vamos repetir tudo para o outro lado. Equilibre-se, cresça a coluna, abdômen contraído e afaste a perna do corpo. Faça os círculos num sentido e depois no outro. Muito bem, respira fundo, segure o bastão novamente na sua frente, com ele na horizontal. Nós vamos descer articulando a coluna até em direção ao chão, o máximo que puder, e retorne até esticar o bastão lá no topo da cabeça. Então tente aproximar o bastão do seu corpo, sinta alongamento de cima para baixo, de baixo para cima. Uma visão diferente para vocês analisarem o movimento bem reto e continue fazendo esse movimento de alongar, descer tudo e subir tudo. Muito bem, relaxe os ombros agora, só um movimento de ombros para trás. Movimentos laterais do pescoço para soltarmos bem essa região que a gente trabalhou.
tente mexer o pescoço sem mexer o bastão. Procure perceber os movimentos específicos do seu corpo. Agora nós vamos lateralizar o tronco. Cresça lá no meio e incline para a lateral. Respire no meio e volte. E agora para frente. Estique o bastão o mais longe que vocês puderem e torça de um lado. Volte devagar, torça para o outro lado. Segura o quadril para não mexer. Volte articulando. Relaxe os ombros novamente. E para a gente ir terminando, circule o bastão numa direção só e volte nesse movimento. Sinta cada vez mais leve os braços. Só mais uma vez. Inspire, circule. E volte devagarzinho, soltando todo o resto do corpo. Muito obrigada, pessoal. Valeu por mais uma aula com vocês.